Evandro Lopes da Silva, 84 anos de idade, dos quais 40, pelo menos, dedicado à comunidade, ao envolvimento com a comunidade Jiqué. Evandro Lopes, onde foi que Jiqué deixou de acertar nesse período de 40 anos do seu envolvimento e participação na sua vida social, política e até administrativa? Wilson, é uma pergunta bastante abrangente e não muito fácil de se responder, considerando o tempo, não é, que muitas coisas aconteceram na vida pública de Jiqué, principalmente na vida pública, que deixou algumas coisas assim sem convicções, algumas coisas que não foram feitas com convicções. As nuances políticas, muitas vezes, carreia a administração e carreia a própria vida pública para determinadas atitudes ou projetos que não condiz, não agrega, quer dizer, não traz um chamamento para a comunidade. Porque eu entendo assim, se um gestor assume a prefeitura, por exemplo, e ele vem determinado dentro de um projeto que ele já constituiu nele próprio, nas suas ideias, no seu elan, na vontade de fazer acontecer as coisas em Jiqué ou no município, obviamente que você contamina a comunidade com aquela vontade de realizar. Mas quando você assume um mandato de prefeito, por exemplo, e você não tem uma definição, de início, não demonstrou que está com a mão no leme, que tem o comando verdadeiro da nau, como se diz, você deixa os circunstantes meio, né, com o pé atrás, como se diz. Então, Jiqué, ao longo do tempo, na minha visão, teve alguns precalços na vida pública, principalmente por definições, às vezes, erradas. E que depois que erra e que passa pelo crivo das urnas, não tem mais jeito. Você não conserta mais. Você tem que mitigar aquilo durante 4 anos, tentando acertar, e quando a peça não é boa, você não bota a máquina para funcionar. Peça defeituosa não faz máquina funcionar. E isso, você pode traduzir isso para uma administração pública. Eu entendo que o gestor público, o mandante, o chefe do executivo, ele tem que ter 3 aspectos fundamentais. O primeiro, a liderança. Ele tem que demonstrar que ele é um líder. Ele foi para o cargo como um líder. Segundo, o conhecimento. Você não pode ter um mandante de um município que não tenha conhecimento. De quê? Das coisas da vida. Porque a comunidade vive das circunstâncias do dia a dia de cada um. E quando você não absorve isso, e quando você não tem esse conhecimento, você começa a fazer coisinhas. E você não atinge os objetivos da expectativa das pessoas. E a terceira é, além desses 2 aspectos, o direcionamento do governo. O objetivo qual é? Transformar Jiqué numa cidade universitária, transformar Jiqué numa cidade operária, transformar Jiqué numa cidade, digamos, de transporte, uma coisa desse tipo. Definir alguma coisa que possa ser um norte a ser seguido, onde todos vão buscar o mesmo objetivo. Eu acredito que uma administração pública precisa ter esse processo. Porque se o administrador pega o cargo de prefeito apenas para ele ser prefeito, vai levar algum tempo, muito mais do que 4 anos, para começar a amadurecer. E aí o mandato acabou e não se faz nada. Evandro, você sempre foi muito participativo na vida social de entidades aqui representativas da comunidade. Mas no momento agora a gente sente de uma queda, assim, uma baixa na autoestima, né? As entidades já não contam mais com aquela força de vontade, aquele desejo das coisas. O que é que levou a isso? Você acredita que isso possa ser revertido como? Wilson, essa pergunta sua, não é nem essa pergunta, essa visão. Você já demonstra uma visão do que você já enxerga, do que você vê. De alguns tempos a esta parte, Jiqué vem num declínio, principalmente no que diz respeito à autoestima do município, do próprio município. Você vê o seguinte, as instituições que são assim sustentáculos do aspecto socioeconômico, e mais ainda no aspecto social, começaram a declinar, a não participar, a não demonstrar coesão, os clubes de serviço declinando, as instituições não tendo mais aquele elan
de promover. E quando você tem uma administração que está a nível abaixo disso aí, não tem alternativa. Eu disse num programa um dia desse ao prefeito eleito que a comunidade de Jiquié está deprimida. É uma comunidade de cabeça baixa. Chegou a um estágio de vida da nossa comunidade que você não tem perspectiva de nada. O esforço, a vontade de ver acabar o ano para entrar uma nova administração. Porque o estágio de administração que Jiquié tem nunca passou na história desse município. Na diversidade de prefeitos que aqui aconteceram, você sabe que o aspecto partidário tem algum valor nisso tudo. Quando o prefeito é de uma direção, digamos assim, que tem o governador do lado, ou quando é a oposição que não tem, são diretrizes que cada um faz. E, nesse sentido, exerce a função, com liderança, busca reafirmar os seus ideais partidários, principalmente, da sua corrente. Mas quando você tem uma administração que a pessoa não se define, você não sabe se é política, se não é política, se tem partido, se não tem partido, e não demonstra pujança no aspecto administrativo para você seguir. Bem, concluindo, ainda dá para recuperar esse tempo perdido. Estamos chegando ao final de uma gestão, início de outra em janeiro. Tempo ainda existe. Obviamente que sim. Veja bem, quando eu digo que houveram alguns mandatos que claudicaram no aspecto de sustentar o município, dar coesão às instituições do município, chamar as instituições para convivência administrativa, porque tem a pessoa que quer ser prefeito, ele já não quer ninguém perto dele. Ele é ele, só ele, mais ninguém. Então não vai a lugar nenhum. Ou você cria um espírito de coesão, busca que as pessoas participativas cheguem junto, que desenvolvam ideias, que as ideias possam ser lapidadas no sentido de se transformar em realidade. Porque o mundo foi feito de ideia, Luiz. Deus deve ter tido a ideia, vou criar o mundo. E fez o mundo. E as ideias na verdade, o sustentáculo de todo um processo de desenvolvimento de um município. Contanto que elas sejam admitidas, lapidadas e colocadas em prática. Às vezes a ideia é boa, mas não atinge ou não atende aos desígnios daquela pessoa, até por questões partidárias. Então você exclui a ideia para que não venha ferir aquilo que está determinado pela condição de gestão sua. Consequentemente, quando você faz com que as representações que existem no município não estejam ativas visualizando o futuro, você não vai a lugar nenhum. Bem, o blog Jequié Repórter agradece uma série de entrevistas que estamos fazendo nesse fechamento do ano, nesse bom bate-papo com Evandro Lopes da Silva. Obrigado, Evandro. Isso quem agradece a você sou eu, até porque nós temos em comum uma afirmação de ideias, já emanada desde lá de trás, do Arnaldo Pérez, do teu pai, de Anísio Bonfim, enfim, daquelas pessoas sonhadoras dos antanhos de Jequié, e que o tempo passou, você ainda está aqui presente, eu estou presente, mas ainda falta muito para Jequié chegar ao estágio que precisa. Eu lhe agradeço essa oportunidade de estar presente nesse programa e faço votos que você possa conduzir muitos outros, capaz de acender uma centelha para 2017. É possível? Sim. É carente? Sim. Há possibilidade? Há. Basta que se tenha vontade de fazer. Portanto, eu agradeço por me dar essa oportunidade de estar aqui e espero que você tenha sucesso nessa orientação que você quer dar ao jornalismo do Jequié.